está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Boa tarde a todos. É um grande prazer de estar aqui novamente, trazendo um pouco do Livro dos Espíritos, um pouco do Evangelho, nessa oportunidade, nessa situação em qual todos nós estamos vivendo. É importante ressaltar que, independente da pandemia, independente da situação que todos nós estamos vivendo, nós não podemos, em momento algum, nos desconectar da espiritualidade. Então nós vamos ter que ser criativos, nós temos que buscar outros recursos, mas manter sempre um padrão elevado, sempre buscando a espiritualidade, através dos canais, através das palestras, através da leitura de um bom livro, da prece diária, do Evangelho no lar. É muito importante, principalmente nesse momento de pandemia, que nós possamos manter um padrão vibratório um pouco mais elevado. Sabemos a dificuldade que todos nós estamos passando, mas a doutrina espírita já tinha nos alertado, ela já tinha nos mostrado que estamos nessa fase de transição. E essa fase de transição é uma fase da qual o mundo todo iria passar, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, a questão da tarde de hoje é a questão 627. E Allan Kardec faz a seguinte pergunta: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? Primeira coisa que a gente tem que pensar, Jesus, na época de Jesus, é sempre texto e contexto. O que significa isso? Jesus aproveitava todas as oportunidades, todos os momentos, de acordo com a história das pessoas, de acordo com a cultura das pessoas, das necessidades daquela época, e criava uma história, e criava uma parábola. Então, se ele estivesse conversando com pescadores, a história, a parábola, o ensinamento viria através da realidade deles. Se ele estivesse no meio de agricultores, ele já criava uma outra história para atender aquela necessidade. O importante é saber que o fundo moral não mudava. Então, independente de onde ele estava, ele usava todos os artifícios, todas aquelas situações, para que ele pudesse estar ensinando alguma coisa. E na maioria das vezes ele ensinava por parábolas, por histórias. E por quê? Porque a parábola, porque a história, ela atravessa o tempo. Como é que nós sabemos quando algo é de Deus ou quando algo é dos homens? Simples. Tudo aquilo que ultrapassa a barreira do tempo é de Deus. Tudo aquilo que para no tempo serve para uma época, para uma cultura, para uma determinada necessidade. Então, quando Jesus falava em parábolas, é porque ele sabia que as parábolas, histórias, iam atravessar a barreira do tempo. Tanto que, se nós pegarmos uma parábola de hoje, de 2000 anos atrás, e trouxermos para hoje, a gente vai perceber que ela vale. Da mesma forma, é uma história, e cada um vai adaptar a história
de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu entendimento. Significa o quê? Que daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, nós vamos pegar a mesma parábola e vamos conseguir fazer uma releitura dela. Por isso que Jesus falava por parábolas, por histórias, para que elas atravessassem a barreira do tempo, para que elas atendessem a todas as necessidades. Então, para que a espiritualidade hoje traz os mesmos ensinamentos? Esses ensinamentos que a espiritualidade nos traz hoje é uma adequação à nossa necessidade. A base é Jesus, as parábolas estão aí. Porém, nós seres humanos, ainda extremamente materiais, extremamente envolvidos com o nosso dia a dia, muitas vezes nós vamos deixando as coisas da espiritualidade do lado. Então é interessante que os Espíritos venham até nós de uma forma ou de outra, de forma direta ou de forma indireta, e que nos tragam a mesma lição, a mesma história, a mesma necessidade para nós. Então, de tempos em tempos, muito antes de Jesus, inclusive, tivemos os profetas, aqueles que, com um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência, reencarnavam e traziam as mesmas lições. Só que vai mudando a cultura, vai mudando os tempos, nós vamos reencarnando, todo o processo evolutivo vai acontecendo. Então é necessário que a gente também vá ressignificando, reciclando, ampliando os nossos horizontes em relação à espiritualidade. Como é que era a nossa crença em Deus há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás? Como que é a nossa crença em Deus hoje? Como será daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos? Então, é necessário que os mesmos ensinamentos, as mesmas lições venham até nós, mas às vezes de formas diferentes. A essência não muda, a estrutura não muda, é a forma que muda. Como que nós nos relacionávamos com Deus há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás? Como que nós enxergamos hoje Deus? E como a doutrina espírita traz um Deus, traz um Jesus, adequada à nossa necessidade, à nossa capacidade de compreensão, à nossa vontade de evoluir cada vez mais baseado na filosofia, na ciência e na religião. Digo até um pouco mais. Nós, da doutrina espírita, aprendemos que filosofia, ciência e religião. Diria um pouco mais. Filosofia da ciência, ciência da religião, religião da filosofia. Veja, se falássemos isso para nós há 500 anos atrás, não teríamos a menor condição de entender esse processo. Hoje dá para a gente pensar, repensar, reavaliar, entender melhor tudo o que acontece dentro de nós. Então a doutrina espírita, ela abre um horizonte, ela amplia as nossas lentes, ela mostra para nós que um Deus de causa primária, um Jesus um pouco diferente do ícone religioso da qual nós estamos acostumados, daquele Jesus que fica num pedestal, que fica no altar. Então Jesus hoje tem uma outra conotação. Então a doutrina espírita nos traz uma conotação de um Jesus ser humano, como fala a questão 625 do Livro dos Espíritos, guia e modelo da humanidade. Então nós temos que trazer Jesus para perto de nós, nós temos que trazer a espiritualidade para perto de nós. Então é necessário que de tempos em tempos renasça espíritos que possam nos trazer uma nova ideia, baseado na mesma estrutura, mas numa outra releitura, numa outra interpretação. O único livro que não evolui é o Evangelho. Todos os outros livros evoluem, mas o Evangelho, ele não evolui, porque quem evolui somos nós. Então veja, esse Evangelho que nós estamos estudando hoje, nós já conhecemos ele há 2000 anos atrás. E será o mesmo Evangelho daqui a 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos. Então o Evangelho é o único livro que não evolui. Ele pode mudar na forma de escrita, mas ele não muda, porque quem muda somos nós, quem evolui somos nós. Todos os livros, em algum momento, serão superados, todos os livros, menos o Evangelho. Então é necessário que de tempos em tempos, ou a cada ciclo, a cada século, isso quem coordena é Jesus, traga sim
as mesmas lições, os mesmos ensinamentos, de forma diferente, para que possam nos alertar sobre o nosso comportamento, para que possam ampliar os nossos horizontes, para que a gente possa continuar evoluindo sem perder a racionalidade, sem perder o nosso viés científico, todas as nossas conquistas tecnológicas. E o mais interessante, quanto mais a ciência amplia os seus horizontes, tanto no macro quanto no micro, maior é Deus. É interessante isso. Quanto mais a ciência evolui, mais nós vamos percebendo a grandeza de Deus. O quanto Deus está nas subpartículas atômicas, as grandes galáxias. Então é interessante ter todo esse conhecimento científico, claro que é. Se Deus deu a ciência para o homem, é para que ele possa fazer um bom proveito, para que ela também possa o ensinar, crescer, evoluir, ampliar os seus horizontes. E a filosofia, que nada mais é do que a ciência dos porquês, das dúvidas, dos questionamentos, para que a gente possa filosofar sobre algumas questões. Aí vem a religião. Mas uma religião no sentido da palavra, religar a criatura ao Criador. Então, uma religião muito mais voltada ao sentimento do que a atos exteriores. Então, filosofia, ciência e religião. Essas três potências unidas para que o ser humano abrace a sua missão, para que o ser humano possa entender de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui e para onde ele vai. Mas para isso, ele precisa de um suporte, ele precisa de um apoio, ele precisa muitas vezes ser relembrado de algumas coisas que ele já sabe, porque ele é um espírito milenar, mas envolvido com a materialidade, ele acaba deixando para lá. Então essa questão 627 do Livro dos Espíritos fala exatamente dessa nossa necessidade de estar sempre recebendo informações, reciclando, ressignificando, para que essa evolução continue dentro de nós. A questão do Evangelho, o Cristo Consolador. Quando Jesus disse que mandaria outro Consolador, seria o segundo, porque o primeiro Consolador é Ele. O segundo Consolador seria aquele que iria restaurar o Evangelho redivivo na sua essência, naquilo que realmente importa, naquilo que nos ajuda a crescer como seres humanos, faz com que a gente aprenda a respeitar toda a diversidade, todas as religiões, todas as formas de expressão da fé, faz com que a gente enxergue todos os seres humanos como seres humanos, que a gente entenda que só existe uma raça, a raça humana, que estamos todos na mesma escola, todos matriculados numa abençoada escola Planeta Terra. Ninguém, sem dúvida nenhuma, reencarnou para sofrer, muito pelo contrário, nós reencarnamos para sermos felizes, para evoluir, para crescer. Mas a nossa lição essencial para o século XXI é exatamente a lição que todos nós conhecemos na teoria, mas que pouco de nós conhecemos na prática, que é a lição do perdão. Então, o Cristo Consolador fala muito dessa necessidade humana, que é uma necessidade humana, que a gente tem de perdoar e ser perdoado. Então, o Cristo Consolador trabalha exatamente a nossa essência, aquilo que realmente vale a pena. Quando se fala sobre todas as inteligências, que nós já estudamos um pouco sobre ela, existe uma delas chamada inteligência espiritual. Quando se fala de inteligência espiritual, não estamos falando exatamente de um rótulo religioso, mas estamos falando sobre a transcendência do ser humano. Então você tem a inteligência racional, a inteligência emocional, temos a inteligência espiritual, a inteligência moral, e agora estamos falando sobre a inteligência social. Mas a inteligência espiritual, o que é? Essa necessidade humana de buscar o transcendente, das mais diversas formas. Mas o século XXI, estruturados nas pesquisas científicas, estruturado na filosofia, no conhecimento, que essa crença se transforme em fé. Que isso realmente faça sentido para o ser humano. Então é interessante a gente buscar aquilo que Cristo trouxe para nós há um pouco mais de 2000 anos, ou que as ciências, principalmente a ciência envolvida na psicologia, na psicoterapia, na psiquiatria, estão trazendo hoje. Dá para cruzar essas informações e nós vamos percebendo que tudo que aquilo que
que Jesus disse há mais de 2000 anos, as ciências de hoje estão comprovando. Então, o Cristo Consolador é aquele que consola, que abraça, que acolhe, que orienta, que nos envolve, mas que também nos dá a responsabilidade. Até porque nós não somos mais bebezinhos espirituais. Nós já passamos dessa fase. Então nós temos hoje condições de arcar com as consequências das nossas atitudes. Então mesmo assim somos protegidos pela nossa ignorância e Jesus sempre ao nosso lado, sempre nos amparando, sempre de alguma forma direta ou de forma indireta, sempre nos ajudando a entender o quê? A essência. Então, o Cristo Consolador é aquele que nos consola, mas, ao mesmo tempo, nos dá o livre-arbítrio, nos dá a responsabilidade e as consequências dos nossos atos. É importante saber que todos nós aqui estamos num processo de aprendizado. O que significa isso? Existem coisas que nós já fazemos com uma certa facilidade. Então, nós estamos aprimorando. Tudo aquilo que a gente faz sem muito esforço, sem toda aquela pressão, significa que aquilo é uma lição já aprendida e nós estamos aprimorando. Tudo aquilo que nós ainda estamos encontrando dificuldade, tropeçando, caindo, significa que nós estamos num processo de aprendizado. Nós, seres humanos, gostamos sempre dessa visão dualista, né? Então, se a gente for buscar dentro dessa visão dualista, o universo nos enxerga de que forma? Ou nós estamos em aprendizado, ou nós estamos aprimorando. Então, existem situações que nós estamos em aprendizado. Então, é comum, é natural, é normal, é humano equivocar-se. Então, a cada erro, vamos chamar de erro, o universo chama isso de aprendizado, nós chamamos de erro. A cada erro, nós vamos revendo, reavaliando. Significa que nós aprendemos com os erros? Não, nós aprendemos corrigindo os erros, revendo o que foi feito de errado. E podemos cair no mesmo erro outras vezes, dezenas de vezes. Então, até que essa lição não esteja aprimorada, aprendida, assimilada, enquanto ela não fizer parte do nosso patrimônio espiritual, nós seremos sujeitos, sim, a falhas, a equívocos. Então, o Cristo Consolador nos dá todo esse suporte, toda essa sustentação e vai dissolvendo a culpa de dentro de nós. E o que é a culpa? Muitas vezes é o primeiro passo para a nossa evolução. É aquele alicerce que nós precisamos, porque quem sente culpa é porque já tomou a consciência do seu erro, mas ainda não aprendeu um processo de auto-perdão. Tanto que a culpa também pode ser vista como um subproduto do orgulho. Num primeiro momento, ela nos ajuda, porque ela faz com que a gente reveja, que a gente assuma aquelas consequências. Aí precisamos trabalhar o auto-perdão e entender que aquilo foi um processo de aprendizado. Então, o Cristo Consolador é esse, que nos dá todo o suporte, toda a sustentação. Não existe penas eternas, não existe castigo, não existe sofrimento. Somos nós que muitas vezes nos impomos sofrimentos, dores às vezes desnecessárias. Então é necessário muitas vezes que a gente olhe para a nossa vida, para a nossa história, para os nossos equívocos como formas de aprendizado. Nós muitas vezes ficamos olhando muito mais o passado do que o presente e o futuro. Eu gosto daquela analogia que diz o seguinte: quando nós estamos dirigindo, o tamanho do para-brisa do nosso carro é muito maior do que o do espelho retrovisor. Olha, interessante essa analogia, fica fácil a gente entender isso. Porque é para você olhar para frente, o que está na sua frente. O passado já passou. O retrovisor significa aquilo que já passou. Ele pode ser referência, ele não é direção. A direção é o para-brisa, o que você está olhando na sua frente. Então, nessa analogia, nós percebemos o quê? Que temos que estar sempre olhando para frente. Às vezes, nós vamos olhar no retrovisor, sim, é necessário, sim, mas o retrovisor não é direção, ele é referência de algo que já passou. Então, quando nós olhamos os equívocos, os erros do passado, que a gente possa, sim, olhar para eles como um aprendizado, como uma experiência, mas não se martirizar, se culpar, cair em depressão muitas vezes, não tem essa necessidade.
O Cristo Consolador é aquele que realmente nos consola, mas ao mesmo tempo que Ele nos consola, que Ele nos abraça, que Ele nos envolve, Ele nos dá a responsabilidade. Aliás, nós só crescemos, só evoluímos a partir do momento que nós assumimos responsabilidade. E é interessante, quanto mais responsável nós formos, maior é o nosso nível de liberdade. O que significa isso? Toda vez que eu procuro fazer o meu melhor, dentro da minha condição, dentro da minha estrutura psicológica, dentro da minha capacidade, dentro da minha possibilidade, eu sinto essa liberdade dentro de mim. Toda vez que eu respeito as leis, eu sou uma pessoa feliz. Toda vez que eu infrinjo a lei, seja ela de que forma for, alguma coisa dentro de mim vai me dar um sinal. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aonde está escrito as leis de Deus, e a resposta é na consciência dos homens, nós vamos entender o menor pensamento, que não chega nem a ser traduzido em palavras e muito menos em atitudes. Um pensamento negativo, um pensamento pessimista, um pensamento crítico, no sentido do negativo, já nos traz uma consequência negativa. Um pensamento positivo já nos traz uma consequência positiva. Então, as leis de Deus estão na nossa consciência, nós temos que entender que estamos em aprendizado, que existem leis, e nós estamos inseridos. Essas leis não são punitivas, essas leis são educativas, e toda vez que eu entendo o que está acontecendo, que é para o meu bem, meu sofrimento diminui. Toda vez que eu me rebelo, toda vez que eu vou contra as diretrizes maiores, que são as diretrizes do amor, eu sofro. Então nós estamos mergulhados nesse plasma divino, nesse amor maior, temos Jesus, temos toda uma espiritualidade nos envolvendo, mas temos a nossa consciência. Então, a menor atitude equivocada já nos gera, de alguma forma, um autorresgate. O mal, ele retorna para nós em 3 diferentes tempos. O mal: a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O que significa isso? Tudo aquilo que eu faço com consciência, sabendo o que eu estou fazendo, a curto prazo, naquele minuto, naquela hora, meu corpo já responde. Já há alterações fisiológicas me mostrando que eu tive uma atitude consciente, equivocada, e o meu corpo já me dá um sinal que eu cometi uma falha ou um equívoco. Então o mal retorna para nós a curtíssimo prazo, naquele minuto, naquela hora, já me mostrando que eu cometi uma falha e eu preciso corrigir o mais rápido possível. Mas vamos lá, eu de alguma forma contorno aquela situação, não corrijo aquela falha e deixo aquilo para frente. Passam-se os anos, aquilo continua dentro de mim. A situação já passou, mas aquilo continua martelando dentro de mim e aquilo vai gerar um transtorno psíquico com consequências físicas. E às vezes eu não lembro o que é. Aconteceu alguns anos atrás, eu não lembro, mas aquilo continua todo dia, toda semana, todo mês, apontando que existe uma situação dentro de mim que eu preciso corrigir. Mesmo assim, eu vou contornar essa situação a médio prazo e vou jogar para frente. Chega um momento da minha existência que eu preciso resgatar aquilo. Eu preciso voltar a ter equilíbrio. Só que muitas vezes aquela pessoa, aquela situação já nem existe mais. Mas o problema não é aquela pessoa ou aquela situação, é aquilo que está dentro da minha consciência. Então o mal retorna para mim a curto prazo, médio prazo e longo prazo. É necessário que eu perceba isso e que eu possa resgatar isso o mais rápido possível. Equivocar-se é humano, todos nós nos equivocamos a todo dia nós cometemos falhas ou equívocos. Esse não é o grande problema. O problema é quando nós terceirizamos, quando nós julgamos, quando nós acusamos. Isso vai nos afastando do Consolador, isso vai nos afastando da nossa essência e aí gera o sofrimento. Então o Consolador divino é aquele que está ao nosso lado, que nos dá a estrutura, que nos ampara, que nos dá a responsabilidade, que mostra para nós o caminho. E todos são caminhos, todos os caminhos são válidos. O caminho do ser humano a Deus é um caminho em linha reta.
Nós é que pegamos atalhos, é o caminho do amor. Toda vez que eu fujo desse caminho, é como se eu estivesse pedindo para sofrer, como aluno rebelde, que fica brigando com o professor, que fica brigando contra a escola, que fica brigando com os colegas, que fica brigando contra o ensinamento. É pura rebeldia. E quanto mais rebelde, maior é o meu sofrimento. E à medida que eu vou entendendo melhor o porquê e o para quê de tudo que está acontecendo, eu vou entendendo esse Consolador dentro de mim. Não é que eu seja uma marionete, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, à medida que a gente vai entendendo melhor as leis de Deus, que são leis educativas, à medida que nós vamos entender as nossas leis civis, punitivas, são educativas. Se existe a punição, é porque nós, de alguma forma, não queremos nos educar. E existe algo na nossa sociedade chamado relativismo moral. O que significa relativismo moral? Achar que determinadas situações, por esse ou por aquele motivo, eu posso cometer aquela falha ou aquele equívoco. Não, não pode. Ninguém pode. Então, se um semáforo está fechado, ele está fechado. Não importa se está vindo ou se não está vindo pessoas, ele está fechado. Toda vez que eu transgrido uma lei, eu acabo gerando em mim um sofrimento. Então, quando Jesus disse que mandaria um outro Consolador, que era para nos relembrar desses fatos, dessas situações, era justamente para que a gente pudesse ser feliz aqui e agora. Por exemplo, estamos vivendo um momento delicado. O mundo todo está vivendo um momento delicado. Difícil. Vamos precisar de inteligência emocional para trabalhar isso. Vamos precisar ter calma, paciência, vamos precisar nos unir ainda mais, vamos precisar deixar algumas diferenças de lado, vamos entender que todos estão passando por dificuldades, uns mais, outros menos. É hora que a humanidade comece a se unir, mostrando o seu melhor, o seu lado humano. Então, o Cristo Consolador vem justamente na dor, num planeta de provas e expiações, para que essa dor se transforme em despertador e essa dor nos mostre realmente qual é a nossa finalidade aqui na Terra. Não estamos a passeio, não dessa vez pelo menos. Essa reencarnação nossa é de extrema importância. Por quê? Porque nós já temos o Consolador, temos as bases da doutrina espírita. Todas as religiões têm as suas bases. Todas as bases levam à fraternidade, solidariedade, à amizade, à caridade. É necessário que cada um de nós abrace a nossa causa, abrace o mundo, abrace as pessoas, envolva todas elas no seu melhor. Vamos minimizar os problemas das pessoas. Nós não vamos resolver os problemas de ninguém, mas vamos tentar minimizar os problemas das pessoas. Então, o Cristo Consolador nos mostra exatamente isso. A nossa felicidade, o nosso equilíbrio, a nossa paz de espírito depende muito mais daquilo que a gente faz pelos outros do que exatamente os outros fazem por nós. Nós, como espíritos, como essência, como imagem e semelhança de Deus, fomos criados muito mais para doar do que para receber. Então, toda vez que eu amparo alguém, seja de que forma for, eu estou entendendo a minha destinação. Toda vez que eu prejudico alguém, seja de que forma for, eu não estou entendendo a minha destinação. Então a espiritualidade vem, nos mostra mais uma vez o caminho, o amor vem 1, 2, 5, 10 vezes, até que desperte a nossa consciência. Mas muitas vezes o amor não consegue, aí vem a dor. A dor vem justamente como despertador para que a gente possa rever, reavaliar, ressignificar, abraçar a todos e entender que Deus está por nós. Jesus está no comando. Existe toda uma espiritualidade envolvida conosco. Mas precisa saber se até que ponto nós estamos envolvidos com a causa, com a casa, com Deus, com Jesus. Então essa ideia muitas vezes mesquinha, pequena, extremamente materialista, consumista, vitimista, não, isso já não cabe mais. É necessário que o ser humano e cada um dos seres humanos possa entender exatamente o que está fazendo no planeta Terra. Meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu levo
leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo